Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite. Bom, nós vamos dar prosseguimento ao último estudo, que foi também sobre a alma, que consta no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Vamos iniciar logo, depois nós fazemos as considerações, porque são várias questões e o nosso objetivo na noite de hoje é sempre o estudo. Então vamos seguindo com a primeira questão que nós vamos abordar hoje, que é a 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? A resposta é a seguinte: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, a energia vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimentos aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Bom, para os que estavam na quarta-feira, quando nós fizemos o estudo, que foi dia 1º, para aqueles que já leram o livro, ou que vêm acompanhando e vêm estudando, leem antecipadamente, essa pergunta, ela se segue uma série de perguntas que é feita, Allan Kardec pergunta, sobre a alma, que é um dos temas mais abordados nesse livro. Então, se nós formos à introdução do Livro dos Espíritos, eles explicam, dissecado para aquela época, para aquele período em que a ciência ainda não usava de tantos recursos, em que essa ideia era absolutamente inovadora, trazendo o conceito de alma, espírito e tudo mais que concerne a nossa doutrina. Então, eles vão explicando, mais aprofundadamente o que significa a alma. Então, se nós pudermos assim retornar parcialmente, o tema do estudo anterior foi o que significa alma e espírito é a mesma coisa? Então, nós já entendemos que a alma é o ser encarnado, que é espírito, porém, estando encarnado, ele é considerado alma. Se está desencarnado, ou seja, na erraticidade, é considerado espírito. Então, todos nós somos almas no processo de educação, no processo de tratamento, nessa busca incessante por nossa evolução. Então, é bem citado e estudado esse termo para que não reste dúvida, uma vez que é muito e largamente utilizado. Aqui, por exemplo, é a nossa casa espírita. E nós vamos ouvir o termo alma e espírito incontáveis vezes, porque é necessário que, de fato, a gente tome consciência da nossa essência única, que é espiritual. Por isso esse livro é tão fascinante. E vale a pena que nós estudemos e nos aprofundemos. Então vamos à questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve.
É o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o nosso corpo. Então, nessa ilustração aqui, ela é muito prática, ela é útil para que a gente entenda um pouco melhor através de uma ilustração. Nós somos este corpo físico, no entanto, paralelo a ele, junto a ele, numa forma perfeita, só que é uma matéria mais sutil e que também irradia. Nós temos o perispírito. Só que o que dá margem a tudo isso, o que move todo esse esforço para que nós estejamos aqui num corpo e que tenhamos o perispírito, é o espírito imortal, que, de acordo com seu grau de evolução, determinadas experiências irá fazer uso, né? Então, enquanto se fala da alma, ela, na verdade, não está circunscrita, como foi dito. Ela pode estar posicionada, e nós vamos ver à frente, dependendo do grau do meu interesse. Quais são os meus interesses? Em que ponto eu estou? O que me move? Quais são as minhas paixões ou se eu não as tenho? Eu sou uma pessoa que estudo, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que já estou exercendo a solidariedade, a gentileza, o amor ao próximo. Então, esse foco irradiante, a qual nós podemos chamar de alma, vai exercer uma força determinante em determinada área do nosso corpo. Seguindo, na 142, que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como também no adulto. Não há diferença. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam como o ciclo da vida. Independe a idade, todos nós somos espíritos e quando encarnamos somos essa alma no aprendizado. Então, na fase bebê e infância, nós temos uma forma física, mas isso não significa que esteja essa alma focada e distribuída em determinadas partes desse corpo, ou, mais ainda, como é dito aqui, que ela tenha uma diferença porque é uma criança que esteja nessa vivência, né? Então, os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam, ou seja, o nosso corpo, ele cresce. Mais à frente nós vamos falar da glândula tímor, por exemplo, e nós vamos entender que há certos períodos da nossa vida em que ela assume determinado peso, estrutura e tamanho, depois diminui. Então, o nosso corpo é essa oficina perfeita e que, de acordo com as minhas escolhas, a educação que eu tive, os nutrientes que eu recebi, o que eu faço desse corpo, ele pode ser uma estrutura perfeita e saudável, como pode também ser prejudicado. E aí sim, nós termos alguma dificuldade nesse organismo, mas enquanto alma, não. 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre os mesmos assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. É longa, mas, no entanto,
eu gostaria de fazer uma abordagem sobre o livro O Céu e o Inferno, para que a gente possa aprofundar um pouco mais o que, no nosso entendimento, no meu entendimento, essa questão foi respondida. Então, depende do esclarecimento do espírito, a maneira como ele vai se referir à alma, a maneira como ele vai se referir a qualquer conteúdo. Nós aqui, por exemplo, cada um de nós tem o seu grau de conhecimento na área que escolheu atuar. Uns e todos nós fazemos bem aquilo que estudamos, fazemos bem aquilo que nós optamos enquanto profissão. Ou se não a temos na vida social, temos na vida familiar. Isso não corresponde que eu tenha a condição de discorrer sobre determinado tema como o meu vizinho ou como um amigo meu teria. E nas questões espirituais, é mais ou menos assim. É espírito, então ele tem uma comunicação a nos dar, ele declara alguma coisa. No entanto, à medida que nós vamos estudando, vamos entendendo que nem todos os espíritos estão esclarecidos da mesma maneira que nós. Por quê? Nós não nos modificamos. Cada um de nós, ao desencarnar, vai permanecer com toda a sua estrutura de pensamento, todo o seu jeito de ser, todo o seu conhecimento. Só que estaremos em outra dimensão. Daí, isso não significa que ao eu desencarnar, eu vou tomar poder de tamanho conhecimento. Tudo é possível. Eu posso, por exemplo, hoje ter uma gama de conhecimento e ao desencarnar, dependendo de toda a minha trajetória, tê-lo muito mais. Sabemos disso. Mas o que é bom e que fique esclarecido é que nem todos vão ter a mesma opinião da mesma maneira que nós o temos. Nem todos os espíritos são espíritas, não é? Bezerra de Menezes, por exemplo, há pouco tempo ele nos trouxe uma mensagem em que ele se dirigia e, no entanto, também falava, nós, espíritos espíritas. Daí, nós vamos receber inúmeras informações. O objetivo, em cima de um estudo como esse, por isso que eles se alongam na introdução sobre o tema alma, é para que a gente entenda a importância de nós nos aprofundarmos nessa questão. E nesse livro, quem ainda não leu, é fundamental que a gente faça essa leitura. Depois que a gente lê esse livro, é como se nós começássemos a entender um pouco mais e desmistificar as nossas impressões sobre a vida espiritual e, especialmente, aquele ente que desencarnou, aquele amigo meu que já não está mais aqui, e qual será a minha condição nesse outro plano. Então, esse livro, ele tem algumas partes, né? Então, na segunda parte, que é intitulada Exemplos, existe, além de o passamento, quando é discorrido sobre como isso sucede, aí é que vem a grande oportunidade de nós entendermos o que é essa condição espiritual. Por quê? São inúmeros relatos de desencarnados que tiveram determinada vida e, quando desencarnaram, eles contam como estão se portando, o que está acontecendo com eles. E nós vamos vendo que, de acordo com a conduta enquanto encarnados, no desencarne, eles estão vivendo essa mesma experiência. Ou seja, enquanto encarnados, perturbados, desencarnados, perturbados, a grosso modo. Se somos pessoas mais equilibradas, buscando conhecimento, ajuda, já com o amor em desenvolvimento, nós vamos viver, claro, experiências, companhias, estaremos em locais que sejam compatíveis é uma maneira de se falar, a essa luz que eu já consigo emitir. Então, os exemplos são, por exemplo, sobre os espíritos felizes.
essa categoria de espíritos, como eles estão, como eles vivem. Mais à frente, os espíritos em condições medianas. Os espíritos sofredores, como eles estão, como eles desencarnaram. Os criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, ele é muito rico, porque às vezes, e é muito comum, especialmente quando nós estamos em grupo de estudo, aqueles que fazem perguntas de como é uma reunião mediúnica, o que acontece, o que os espíritos falam, como eles se comportam. Sem ler esse livro, qualquer pergunta como essa, ela vai permanecer sem resposta. Então, faz parte do nosso estudo e ele nos dá assim muita informação e segurança. Então, aí começamos a entender um pouco mais por quê que há espíritos que vão discorrer de uma maneira e outros, e que se nós não temos um pouco mais de estudo, informação, nós vamos ficar confusos, né? Então, seguindo na questão 144, que se deve entender por alma do mundo. Vamos pensar assim, né? Por que tantas perguntas? A primeira parte do estudo eram até menos perguntas e bem direcionadas, tentando nos elucidar sobre a diferença entre alma e espírito. Mais adiante, no seu preciosismo, na sua detalhação e toda essa conduta científica de Allan Kardec, ele vai dissecando o tema, como se ele se colocasse na nossa posição, para que não reste dúvida alguma. Então, hoje, lendo esse livro, especialmente em questões como essas, se nós já estudamos, se nós já temos assim um pouco mais de informação, parece que ela não complementa, mas sempre é justo e é bom que a gente leia e a gente se remonte àquela época em que pouca informação havia. Hoje nós temos o domínio da internet e até as crianças já sabem, né? Pergunta ao tio Google e a gente imediatamente tem as respostas. Àquela época, não. E especialmente quando havia um domínio absoluto da religião católica, em que existiam todos aqueles dogmas, toda aquela estrutura mais rígida. Imagine você encontrar alguém com a seriedade dele que pudesse se comunicar com os espíritos e nos trazer essas informações. Então, nessa pergunta, vamos lá. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, às vezes, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, enquanto os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, mais uma vez, o que ele discorre é tão elástico, há tantos prismas em cima dessa palavra, que poderíamos ouvir inúmeras abordagens. Então, o que há de muito interessante é quando fala sobre a alma do nosso planeta, né? Que seriam esses espíritos tenentes, ou seja, esses espíritos de escol que estão nos acompanhando desde sempre e são aqueles que auxiliam Jesus no cumprimento do que deve, de fato, se suceder nesse orbe. Então, nós estamos sempre acolhidos, cuidados, recebendo as informações daqueles que, junto a Jesus, nos dirigem, nos encaminham.
especialmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo e que muitos de nós se perguntam e questionam, né? Estamos em 2017, tanta informação, tanta tecnologia e tanta perturbação. Violência, desesperança. Mas, se nós buscarmos o outro lado dessa situação toda, que parece uma notícia carregada e triste, nós vamos percebendo que é um momento de grandes oportunidades. À medida que nós nos aprofundamos e estudamos, nós vamos tomando ciência de que nunca foi tão fácil, tão mais fácil se evoluir quanto nessa época. Então depende da minha escolha. Eu escolho permanecer acreditando na dor e no sofrimento, ou eu vou plasmar, eu vou pensar, eu vou irradiar para que outras e melhores condições ocorram. Enquanto espíritas, nós ouvimos isso tanto, mas precisamos refletir e fazer uso. É o nosso livre-arbítrio. Então, eu escolho não me preocupar tanto, eu escolho pensar positivamente. Em questão de números, por exemplo, existe uma palestra da Anete Guimarães que eu gosto muito, que ela fala sobre o cérebro. Não é uma palestra, é um seminário, e ela discorre sobre determinadas circunstâncias, e especialmente sobre essa máquina perfeita que nós temos, né? Esse computador. Bom, então ela diz o seguinte: nós perdemos muito tempo nas nossas preocupações. O que na verdade é a preocupação? Eu estou antevendo algo, estou temendo algo que necessariamente não vai acontecer. Eu estou perdendo tempo, energia, somando medo e peso à minha experiência desnecessariamente. 49% dos meus pensamentos, das minhas preocupações, segundo a Anete Guimarães, não acontecem. Então, imaginem o que é, proporcionalmente, nós fazermos uso no nosso dia dessa máquina perfeita, dessa condição que a nossa alma traz para nos preocuparmos. É um desgaste tremendo, é um mau uso do nosso corpo. Nós estamos desperdiçando energia vital. Porque pensar gasta energia, e muita, por sinal. Então, por que não pensar em coisas que nos levem a uma condição melhor, que nos traga esperança e a certeza? Precisamos, e se não conseguimos, vamos nos cuidar, nos tratar. Busquemos a casa para um tratamento, um atendimento fraterno, a terapia de passes e por aí vai. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como é dito aqui, há uma gama de espíritos que trabalham sem cessar. Então, que nós nos identifiquemos e pensemos neles, né? Nos unamos a eles, a essa frequência tão elevada, porque tudo vai dar certo. Inclusive essa experiência que nós, né? A minha, por exemplo, se chama Jaqueline. Cada um vive a sua experiência aqui. Então, nós precisamos que ela dê certo e que não vivamos aquele dissabor de, enquanto desencarnados, ficarmos desesperados porque perdemos tempo. Um tempo tão precioso para o convívio, para a vida, para a construção, para a criatividade, para um bem maior. Na questão 145, a pergunta é a seguinte: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? A resposta ela é fascinante, como a pergunta. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra.
Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Bom, então vamos juntos pensar, né? Como é dito aqui, por que aqueles filósofos, e se nós formos estudar, nos aprofundar um pouco, aqueles que formaram, segmentaram, estruturaram essa ciência psicológica, se reportam aos filósofos que, 200 anos antes de Cristo, faziam determinadas abordagens, se interessavam pela mente humana, traziam alguns recursos paralelo a todas aquelas informações, a toda aquela condição de pensadores, de amantes que são do conhecimento e que estavam facilitando, como se fossem tradutores da vida para a gente, né? Despertando na gente a vontade do conhecimento. Então eram fragmentos do que se chamaria mais tarde ciência da psicologia. Então a pergunta é por que isso, né, antes não havia sido abordado e dessa maneira, trazendo para a gente a informação que hoje nós temos. Aliás, como isso é delicado, né? Quando diz assim, a informação que nós temos, cada um de nós faz a sua leitura particular. Se nós formos estudar em grupo, vamos perceber que cada um interpretou à sua maneira determinado parágrafo ou a ideia central. É porque nós estamos voltados ou temos um entendimento que não é igual ao do meu amigo. Então, a verdade, nós só podemos atribuir àqueles que nós elegemos como superiores a nós e que nos trazem informações, nos trazem os conteúdos para nos alavancar, arrancar a gente da escuridão, que é a falta do conhecimento. Então, assim, esses homens eram precursores da doutrina espírita, eram sim, porque eles já alardeavam que nós não somos esse corpo somente, que há uma chama e cada um interpretava a sua maneira. Isso que hoje nós entendemos que é a nossa alma, e especialmente, né, a condição dela aqui e a futura, enquanto na vida real, que nos é dito, né, que é a vida espiritual. Esses homens se enganaram, como nós nos enganamos. Isso é que nós precisamos sempre, nesse ponto que é necessário que a gente tenha muita humildade. O conhecimento, ele existe, mas isso não significa que eu, nesse momento, esteja sendo satisfatória na minha leitura sobre o assunto. Essa é a minha leitura, essa é a minha abordagem, a minha área de interesse, e eu vou falar sobre aquilo que mais me chama a atenção. Cada um vai fazer a sua interpretação particular. Somos seres encarnados, somos homens, somos humanos, ainda ligados às paixões, aos desejos, à nossa verdade, esquecendo muitas vezes que nós podemos ampliar a nossa consciência. Então nós somos vítimas de nós mesmos. A venda somos nós que colocamos. Então esses homens tinham uma condição muito melhor. Eles tinham um entendimento acima da média. Foram os precursores da doutrina. E à medida que foi avançando o tempo, nós fomos chegando ao que hoje é tanta informação, para a nossa sorte. Por isso é que nós nunca podemos pensar que nós estamos vivendo um mau período. Não estamos. Nós estamos recebendo muita luz. Conhecimento, gente, é luz. Quando a gente fala de conhecimento, nós devemos entender como se fosse uma tradução literal, como se fosse luz. Porque quando eu sei, eu posso me defender. Quando eu sei, eu vou me acalmar, eu não vou temer, eu tenho a escolha, porque agora eu sei. Então vamos mais à frente, para que a gente entenda e fale um pouco sobre essa ciência psicológica que hoje nos interessa.
Então, assim, psicologia, como todas a maior parte das palavras, se origina do grego, né? Então, é derivada da junção de duas palavras, psique, que corresponde à mente, alma, espírito, e logos, estudo, discurso ou ciência, ou seja, a ciência da alma. Portanto, a psicologia será o estudo da mente ou da alma. Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre onde, de fato, está a minha área de interesse. Se eu estudo, se eu me aprimoro, se eu sou uma pessoa muito voltada ao conhecimento, eu vou estar ativando muito a minha mente. Sempre que eu ativo, através do meu interesse, determinada parte do meu corpo, eu estou gerando uma energia maior em determinado chakra. Nós temos 7 chakras principais, né? Inúmeros pontos e vórtices de energia no nosso corpo. Na verdade, nós somos uma usina impressionante de energia. E o que mais nos interessa, nós somos aqueles que têm o poder e que têm a condição livre de fazer uso dela, tanto para o bem quanto para o mal. Então, os 7 chakras, eles correspondem, né? Primeiro ao chakra coroa, o 7º chakra é o coroa, o 6º chakra, ele está localizado na nossa fronte, comumente chamado de chakra frontal, que, como todos esses 7 chakras principais, eles regem, eles estão ligados a uma determinada glândula endócrina. Já ouvimos falar muito, enquanto espíritas, da glândula pineal, que corresponde ao chakra coroa, coronário. Esse chakra aqui, o frontal, corresponde à hipófise, bem próximas, mas extremamente importantes, e assim sucessivamente. Então, quando eu estou como nessa figura, muito voltado para essas questões, necessariamente vai haver uma irradiação maior nesse meu centro de força. Quando é bem usado e eu estou em harmonia, ele vai girar satisfatoriamente e vai gerar para mim energia abundante. A energia que eu preciso, eu consigo captar, eu consigo trazê-la para mim e fazer bom uso, eu tenho saúde, eu tenho equilíbrio. Então, quando se fala dessa ciência, a psicologia, nada mais é do que uma ferramenta preciosa para o autoconhecimento, para nós nos entendermos, para que nós possamos despertar também. Mais adiante, eu gosto muito dessa frase, que sempre que eu estou aqui aguardando, né, como vocês, sentadinha aí, é a frase que me chama a atenção. Muita calma nessa alma. Vocês concordam com isso? Ou a gente vai dizer muita bagunça nessa alma, desequilíbrio nessa alma? A nossa alma, esse ser que nós somos, é impressionante na sua condição e capacidade. Quando nós fazemos bom uso, nós nos acalmamos, porque é muito fácil e muito comum nós felicitarmos alguém assim. Que você tenha paz, que você tenha harmonia na sua vida. Não é comum? É isso que nós desejamos. E quando nós falamos em paz, logo entendemos que nós estamos desejando que haja equilíbrio, a calma, que é justamente o bom conselho que nós damos quando alguém não está bem e quer resolver um problema, especialmente quando está bem chateado. E aí logo a gente diz, calma, ninguém resolve nada numa condição como essa. Acalme-se, depois sim você pode ter condição de tomar uma decisão mais séria.
acalmar. Porque até muito conhecimento e muita informação nos deixa ansiosos, perdidos, às vezes desencorajados. Um pouco que nós absorvemos, mas se absorvemos bem, é um degrau, uma ferramenta preciosa para a nossa caminhada. Então essa calma na nossa alma é aquela mansuetude, aquela paz que a gente ouve falar e que está sempre ligada ao nosso Mestre, está sempre ligada à figura de Jesus. Porque o ser que é calmo, ele é um ser que já venceu suas paixões, é um ser que já amadureceu. E quando eu me porto assim, não há tanta tempestade, a minha corrente sanguínea, ela não está alterada, eu não estou jogando no meu sistema toxinas, porque por estar calmo, eu não temo, ou pouco temo. O medo, por exemplo, se nós pudermos falar brevemente sobre ele, ele joga na nossa corrente sanguínea uma quantidade maior, uma quantidade grande de adrenalina, necessária como tudo. Aliás, o medo é necessário. O medo me preserva de atravessar uma rua e não ser atropelado, porque eu temo que um carro possa me alcançar. Portanto, eu vou ser previdente. Mas o medo, como tudo, até a alegria em exagero, me traz desequilíbrio orgânico. E o medo, ele acelera os meus batimentos cardíacos, me faz suar, tremer, ou seja, eu estou em modo ataque. E a gente não percebe, a gente acha que está no modo frágil. Não, eu estou no modo ataque. Eu estou com muita adrenalina porque eu preciso me defender e às vezes eu não sei do que. É necessário. Então, quando nós vamos entendendo como funciona o nosso corpo, não é necessário você se aprofundar ou ser um especialista ou ser um profissional da área de saúde. Quando nós vamos entendendo como funciona o nosso corpo, olha o conhecimento gerando luz na nossa vida, nos direcionando. Então, se eu ainda não consigo parar de temer, eu agora já sei que eu tenho que fazer isso. Porque não vale a pena. A descarga violenta que eu gero no meu sistema e que vai fazer o que comigo? Vai queimar minha vitalidade, a energia vital que eu preciso ao longo da minha vida. Essas informações, toda essa reflexão que a gente faz em qualquer estudo, são fundamentais, porque toda essa orientação ela tem que nos servir para o uso no nosso dia. Nós precisamos não só ler e nos encantar com as letras, mas tomar essas letras, convertê-las em pensamentos bons, produtivos e criativos, para que a gente viva melhor. Então a calmaria, como tantas outras emoções benéficas, elas nos trazem um resultado muito satisfatório para a nossa vida. É um laboratório, afinal a gente não está aqui para aprender? Ou a gente acha que a gente só aprende enquanto está estudando? A vida é um eterno aprendizado. Essa vida é para eu aprender e é para eu me tratar. Por isso que a doutrina espírita ela é fantástica. Ela me dá essas duas oportunidades. A última questão, que é a 146, é a seguinte: a alma tem no corpo sede determinada ou circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então percebam, aquele que muito pensa, como foi dito antes, é como se tivesse uma irradiação maior nessa área, que é a mental. Aquele que muito sente,
Onde está essa irradiação? É nessa região. Então, quando eles falam assim, principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Somos nós. Então é importante que nós possamos falar também sobre a sede da emoção, sobre esse chakra cardíaco, que nós vamos falar a seguir. Vamos só encerrar com essa questão A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos voltar aos chakras, aos centros de força. 7. Existem os chakras mais embaixo, abaixo do nosso umbigo, que é o básico. E quais são as glândulas associadas a esse chakra? São as suprarrenais. Mais acima, uns 2 dedos mais ou menos abaixo do umbigo, nós temos um outro chakra, outro centro de força não menos importante, que é o sacro. Quais são as glândulas que estão associadas a ele? As reprodutoras, os ovários e testículos. É bom a gente saber, porque assim parece que monta, né, mais fácil a ideia. Mais acima nós temos o plexo solar. Qual é a glândula que está ligada a esse centro de força? O pâncreas. Esses são os chakras mais embaixo, vamos dizer assim. Abaixo, os chakras mais superiores, eles vão denotar quando há um predomínio da energia, como é dito aqui. Nesses chakras, vai determinar como é o meu modo de vida. Ou abaixo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ligada à condição material, minha área de interesse é essa, eu vou ativar e muito o meu chakra básico. Se eu estou muito atrelado às questões sexuais, isso tudo a grosso modo, tá? Porque senão nós levaríamos muito tempo para falar sobre essas questões que valem um bom estudo. À medida em que eu vou trabalhando as minhas emoções, à medida em que eu vou me permitindo entender sobre as questões espirituais, sobre as questões morais, eu vou necessariamente trabalhando com os outros chakras. Porque eu estou encarnado, eu preciso de todos esses centros de força. O ideal é que estivéssemos todos equilibrados, mas dificilmente estamos. Nós temos sempre predominância para determinada área de interesse. Daí, quando, como é dito aqui, né, pode todavia dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Isso me lembra Joana de Ângeles, quando ela diz que estamos todos famintos, porque nós necessariamente nos esquecemos da nossa condição espiritual. Então é algo que para a maior parte dos encarnados não é área de interesse. Então a questão moral é aquilo que eu aprendi na minha casa, no meu círculo de trabalho, na área em que eu defini. Mais que isso, eu não quero me aprofundar. Né? E como a gente ouvia, né, antes, essas questões espirituais, deixa para quando eu estiver já aposentado, numa idade avançada, que eu vou ter como estudar, frequentar, mas não é assim. Nós precisamos, desde sempre. Aliás, a criança que vem para a casa espírita já no ventre da mãe, já tem
uma oportunidade muito maior de tornar-se um ser mais equilibrado. A criança que frequenta a evangelização, o jovem, os pais que se informam, nós que estamos aqui, independe a idade. Nós precisamos desenvolvermos-nos. E essa oportunidade, quando nós nos atrelamos às questões morais, às questões intelectuais, nós estamos abrindo portas que vão facilitar a minha qualidade de vida. Então vamos voltar aos chakras. Este chakra, a gente sempre situa nessa área aqui, porque é um dos chakras, todos são importantes. Mas para hoje, para a nossa conversa, vamos nos limitar basicamente a ele. É o chakra do coração. É o chakra cardíaco. É o chakra que, se eu atuo mais nessa região, se eu procuro me melhorar, vai despertando em mim a amorosidade, a compaixão, vai me tornando uma pessoa melhor, não só comigo, com a minha família, mas num todo. Eu estou aproveitando essa oportunidade do meu aprendizado aqui para ser uma pessoa melhor. Então, se eu começo a me esforçar, se eu trabalho em favor do outro, se eu percebo que eu tenho dificuldades, que o problema não está no mundo, está em mim, olha quanta informação e quanta oportunidade eu estou tendo de me burilar e de me melhorar. A tal reforma íntima que a gente tanto fala. Olha quanto benefício nós recebemos. Eu quero falar sobre a glândula timo. Vamos entender que benefícios são esses. A glândula timo é a chave da imunidade, da energia vital. A glândula que rege o chakra cardíaco, o chakra da expressão do amor e da compaixão. Onde fica a nossa fonte vital. E vejam só, vem do grego timos, que significa alma. Então, quando se referiam, e nós ouvimos isso e lemos, que a alma, a sede da alma, ela está no nosso emocional, ela está ou na nossa mente, predominantemente, é em função disso também. Então, as palavras elas foram sendo trabalhadas, se moldando em cima do aprendizado que nós fomos tendo ao longo da nossa existência, das nossas existências. Então, o que corresponde essa glândula pequena que fica situada nessa área aqui do peito? Cresce quando estamos contentes, encolhe pela metade quando estamos estressados e mais ainda quando adoecemos. Se somos invadidos por micróbios ou toxinas, reage produzindo células de defesa na mesma hora. Mas também é muito sensível a imagens, cores, luzes, cheiros, sabores, gestos, toques, sons, palavras, pensamentos. Parece que tem vida própria. Então, não é à toa que nós podemos nos reportar como a sede da alma. Afinal, quanta sensibilidade, quanta presença, que grau de importância. Então, se ela encolhe quando eu estou estressada, o que acontece? Eu estou com o meu campo de força também recolhido. Daí, é fácil, através dos meus pensamentos e emoções, eu permitir que todas as bactérias, micróbios, vírus, que já estejam em estado latente no meu organismo, ganhem força, porque eu diminuí a minha força. Ela é uma glândula que, na infância, ela tem um tamanho grande, vamos dizer assim, para a média dela, e que à medida em que os anos avançam, ela diminui, no entanto, não é bem assim. Ela ganha importância, ganha tamanho se eu faço o quê? Se eu pratico bem, se eu amo,
se eu vibro bem, se eu oro, se eu penso positivo, se eu estou em boa companhia, se eu agrego conceitos, formas, oportunidades que me façam ser uma pessoa melhor. A medida boa para isso seria mais ou menos assim. Se nós temos filhos, netos, pessoas que amamos, nós não desejamos o bem para elas? Nós nunca vamos desejar que elas estejam correndo perigo, com aquelas pessoas que a gente considera que não sejam pessoas de um equilíbrio emocional ou uma vida que possa trazer bem-estar. Isso é para a gente ser elegante. Então, as nossas escolhas, elas vão determinar o quê? A nossa saúde, o nosso equilíbrio. Por quê? O que rege esse chakra? O coronário é a glândula timo. Querem um exemplo? Quando se diz assim, por exemplo, meu coração ficou tão apertado. A gente não fala isso às vezes? Na verdade, não é o coração que encolhe, e a gente nem se dá conta. É a glândula, é o timo que encolhe. E nós temos essa sensação. Quantos dizem, estou angustiado e sentem dor aonde? É bem no peito. Exatamente aqui. E se tocam, dói. E dói muito. Então, vamos lá. O que faz com que eu faça mau uso dessa oportunidade? Porque está tudo em mim. Se eu opto, como Jesus me ensinou, em fazer o bem, em amar ao próximo como a mim mesmo, ou seja, eu preciso desenvolver amor próprio, porque assim eu vou conseguir ser melhor. Se eu faço isso, eu tenho saúde. Resumindo, trocando em miúdos, é isso. Por quê? A glândula timo, ela trabalha a meu favor, rege o meu sistema imunológico. E assim eu posso passar pela vida, como eu ouvi de um médico muito querido, né? Ele é infectologista. E numa roda de conversa alguém perguntou a ele assim, nossa, você tem receio com relação à sua família, você fica temeroso com relação ao que possa lhes acontecer, uma preocupação natural, né? Mas, e com relação a você? Não temo nada não. Eu simplesmente trabalho, faço a minha parte da melhor maneira, e quem o ouve falar entende por quê. Ele é feliz na opção dele, faz por amor, faz porque gosta. E quando nós estamos amando, nós estamos protegidos. É simples. Então hoje a ciência, ela nos ajuda com esse tipo de informação. O que antes lá atrás nós não entenderíamos dessa maneira. Então, só para encerrar, amor e ódio afetam o timo profundamente. Ideias negativas têm mais poder sobre ele do que vírus ou bactérias. Já que não existem em forma concreta, o timo fica tentando reagir e enfraquece, abrindo brechas para sintomas de baixa imunidade, como nesse caso aqui nós colocamos herpes. Então, se eu estou com os meus pensamentos negativos, se eu estou desequilibrada, se eu estou odiando, enfim, eu estou com muita raiva, o que o meu sistema lê? Lê que eu estou correndo perigo. Então, as doenças autoimunes, isso aí não compete a mim, muito menos falar hoje, mas se nós nos aprofundarmos, vamos entender um pouco mais sobre essas doenças que nos acometem e por que elas batem à nossa porta. Que facilidade ou não nós determinamos para que isso aconteça. Então vamos lá, em compensação, ideias positivas conseguem dele uma ativação geral em todos os poderes, lembrando, aí é o que nos interessa e nós vamos fechar muito bem, que a fé é que move montanhas. Então essa fé eu preciso estabelecer, essa certeza, essa esperança, essa coragem, eu preciso ter. No último capítulo do Evangelho, sobre a coletânea de preces, tem uma colocação cirúrgica,
quando os Espíritos nos dizem que nós pedimos, nós desejamos a ajuda, mas o que eles podem de fato nos dar é esse estímulo através da coragem, da força, da esperança, da paciência. Essas são as condições, é o auxílio que nós recebemos deles, para que nós modifiquemos a nossa realidade. Então a chave para o nosso equilíbrio, a chave para que esta alma cumpra com a sua função, que esta encarnação ela seja valiosa, que essa encarnação nós cheguemos, se não vitoriosos, mas tenhamos alcançado muitos dos nossos objetivos, está necessariamente condicionado à minha capacidade de amar. Se eu não consigo amar ainda, eu posso ser solidário, eu posso ser gentil, eu posso ceder a vez, eu posso, acima de tudo, e que é o mais importante, pensar o bem. Se eu não consigo verbalizar, eu preciso pensar. Porque se eu penso, e quando eu penso, eu estou sempre mobilizando forças. Então vamos fazer uso de forma consciente, de forma inteligente. Eu vou usar o meu pensamento não para me atacar, porque eu vou me preocupar, eu vou ficar irritado com as condições, eu estou me envenenando, baixando o meu escudo de força. Eu vou pensar o bem. Vem o primeiro impacto, ok, mas que não demore muito. Inteligência emocional leva a gente longe. Então vamos fazer uso das questões, desses livros, das informações, das boas companhias, para que a gente possa viver com mais satisfação, com consciência, para que a gente não desespere diante de um diagnóstico que às vezes arranca o chão da gente, ou de alguém que a gente ame. Eu tenho como modificar a minha vida, basta eu dar o primeiro passo, é o passo mais audacioso, que é eu aprender a amar, seguir de fato as orientações de Jesus. Então, que nós tenhamos paz em nossos corações. Nós vamos ficar com essa imagem que é tão bonita. Quando nós entramos em prece, nós nos iluminamos. Quando nós pensamos o bem, nós nos iluminamos. Mas só que a gente passa muito tempo do nosso dia pensando o mal, temendo, se preocupando. E aí isso não acontece conosco. Sejamos melhores, não para que o outro perceba uma melhora, mas sejamos melhores conosco mesmos. Ninguém dorme o nosso sono, ninguém deita no travesseiro por nós. É nessa hora que os meus pensamentos vão começar a se organizar. E se eu não fiz o que deveria fazer, eu não durmo. Eu temo, eu estou ansioso, eu estou preocupado, e por aí vai. Vamos dar uma folga para a gente, né? Vamos vibrar melhor, vamos pensar o bem, vamos nos policiar. Essa é a vigília. A prece a gente consegue, mas a vigília ela tem que ser permanente. Que haja paz e que haja alegria em nossas vidas. Uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Boa noite.